quais são os principais motivos que Lutero saiu da Igreja Católica? Ou melhor, ele não saiu, né? Ele foi expulso de lá, né? E por falar em Lutero, irmãos, né? Lutero, hoje em dia a gente fala, né, que determinada coisa é errado, né? O carnaval gospel é errado, o povo já fala, mas está julgando, entendeu? Está criticando, não pode criticar. Não pode, tem que aceitar, tem que amar, né? Mas Lutero não foi assim não, né? Se Lutero aceitasse tudo e amasse, só falasse aquilo que agradasse o povo, hoje nós não teríamos o evangelho, hoje nós não seríamos nem cristãos, né? Porque não teríamos o evangelho. Então ele realmente, né, se rebelou contra o pecado, né, contra as indulgências, contra as heresias, né? Ele criticou, ele enfrentou, né, e muitos deram a vida, né, muitos morreram por não aceitar a heresia. Hoje em dia o povo acha que a gente tem que falar só do amor, que tem que ser amigo de todo mundo, que tem que falar de coisas doces, que não pode criticar. Eu até concordo, o meu objetivo nunca é criticar. Mas só que é o seguinte, a gente fala algo que está errado, fala do pecado, já fala que está criticando tudo, se discordar deles, os que gostam de viver no pecado, se discordar deles, já fala que está criticando. Mas aí não tem jeito de pregar mais a palavra, porque a pregação da palavra é para trazer transformação na vida das pessoas. A pregação da palavra, o principal objetivo da palavra é falar do pecado, é falar que a pessoa precisa mudar, que ela precisa ter uma vida transformada, e lógico, o amor de Jesus também. Mas em primeiro lugar, precisa falar do pecado para ela poder receber o amor de Jesus. Porque se ela não se arrepender do pecado, ela não vai ter o amor de Jesus, né? Então é um absurdo isso aí, né? Jesus, na verdade, não agradou a todos. Muitos odiaram Jesus, muitos amaram a Jesus, outros odiaram. E João Batista também foi assim, os apóstolos também foi assim. A pregação deles trazia a admiração de uns e o ódio de outros. E a ira, alguns ficavam irados contra Jesus, contra os apóstolos. E foi o que aconteceu também aqui com os reformadores, Martinho Lutero, aqui. A ira, né, daqueles que viviam no pecado se levantou contra eles, e muitos dos reformadores morreram, alguns queimados, e de várias maneiras, torturados, né, os mártires aí da reforma. Então, mas qual eram os principais heresias, né, que o Martinho Lutero, que incomodava Martinho Lutero? Quais eram? Não eram muitas, né? Martinho Lutero, num ano que, se não me falha a memória, de 1500, né, e 17, né, 1517, ele fixou, né, lá no castelo de Wittenberg, as 95 teses, né? Então, na verdade, eram muitas as coisas, mas eu vou citar duas aqui, que eram as que mais incomodava Martinho Lutero. Eram as indulgências, né? E era a venda de objetos. Lógico que tinha as imagens, tinha muitas coisas, mas acho que a que mais incomodava eram as indulgências, né? E a venda de objetos, né? E as indulgências, veja bem, naquele tempo, por exemplo, a prostituição. A pessoa estava em prostituição, ela pagava 131 libras e 5 soldos, e aí o sacerdote então dizia, não, você está perdoado, né? Luxúria, por exemplo, pagava 27 libras e 7 soldos, e aí o sacerdote dizia, você estava, né, é perdoado. O que é um absurdo, é um erro gravíssimo, né? Então a pessoa pagava, ela reconhecia que estava em pecado e pagava para receber o perdão. Isso é um absurdo. Mas alguns evangélicos, que se dizem, melhor dizendo, né, evangélicos hoje, eles conseguiram piorar mais um pouco isso, né? Porque os católicos reconheciam que estavam em pecado e pagavam para receber o perdão. O que é errado, é erradíssimo, isso é gravíssimo. Mas muitos que se dizem evangélicos hoje, né, eles dão a oferta, eles compram lá um objeto ungido, como eles dizem, né? Eles compram lá um objeto e não é para pagar o pecado, não. E ficam cobrando Deus e falam, não, eu comprei lá a rosa ungida, eu fiz um voto e o Senhor agora tem que me abençoar. Quer dizer, eles conseguem ainda piorar mais um pouco, né? E para você ter uma ideia, naquela época, né, a venda de objetos era água benta, óleo bento, santinho, imagens, escapulário, né, que eles vendiam naquela época. Então, e hoje o que vende? Né? As igrejas
muitas que se dizem evangélicas. Vende a mesma coisa, óleo bento, óleo de Israel, não vende o santinho, não vende a imagem, não vende o escapulário, mas vende a rosa ungida, vende o sal grosso, vende tanta coisa dentro da igreja, vende a vassoura ungida, vende tanta coisa dentro da igreja. Irmãos, é um absurdo. Não, esse povo não nasceu de novo. E eu, quando digo esse povo não nasceu de novo, é porque eu amo a Deus, é porque eu tenho que pregar a verdade. Eu não posso dizer para eles: olha, Jesus te ama, olha, vocês são uma bênção. Não, vocês estão errados. Se não se arrepender, vai para o inferno.